Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Esse vídeo não vai ter um tema em específico ou um conteúdo assim como a gente veio fazendo aí nos primeiros vídeos do canal. Eu só vim para trocar uma ideia e contar um pouco sobre mim e o porquê eu me motivei a criar esse canal e compartilhar essas ideias aqui com vocês. Tudo aquilo que eu penso e tudo mais. Então, nos últimos anos, posso dizer que desde final de 2021, começo de 2022, eu dei uma mudada na minha vida e eu comecei a ler e a estudar muito. E como eu mudei completamente o meu estilo de vida, aquilo que eu vinha vivendo, eu acabei me tornando uma pessoa mais solitária, se é que eu posso dizer assim. E conforme foi passando o tempo, eu fui ficando solitário, fui me afastando de alguns grupos e tudo mais, e fui me aprofundando nos livros e nos estudos. Eu notei que teve um momento que eu comecei a ficar travado, porque eu já não conversava mais com tantas pessoas, não que eu não conversava com ninguém, mas eu não conversava tanto com muitas pessoas, não conseguia compartilhar tudo aquilo que eu pensava, todas as minhas ideias. E eu notei que isso estava me bloqueando, porque eu estava lendo muito, eu estava estudando muito, mas eu não estava conseguindo organizar direito os pensamentos, eu não estava conseguindo me expressar direito. E muito por conta de não conversar com muitas pessoas, não expressar as minhas ideias para muitas pessoas e ficar sempre fechado ali naquele mundo ali de todos aqueles pensamentos, todos os estudos, todas aquelas coisas que eu vinha agregando ali de informação na minha cabeça. E isso foi uma das principais motivações de eu estar aqui abrindo esse canal e vindo aqui compartilhar essas ideias e tudo isso que eu venho vivendo e venho estudando nos últimos anos, porque eu sei que isso pode somar também na tua vida, mas também agregar muito na minha, porque se eu tô aqui apenas trocando essa ideia sincera e compartilhando essas ideias com vocês, eu também estou aprendendo e eu também estou me desenvolvendo. Então, uma das principais motivações é que eu também poderia somar aí na tua vida e também me desenvolver muito mais pelo simples fato de abrir uma câmera aqui e estar compartilhando tudo aquilo que eu penso, todas as coisas que, a maioria das coisas que eu vivi, que me ensinaram grandes lições e tudo mais. E eu vejo que isso vai ajudar a quem consumir o meu conteúdo e também vai somar muito na minha vida também. E um dos outros grandes fatores que me influenciou foi entender que era uma batalha que eu estava travando com o meu próprio ego ao vir aqui simplesmente abrir essa câmera e trocar essa ideia do jeito que eu estou fazendo aqui com vocês. Assim como foram os primeiros vídeos do canal aí, porque como eu vivia muito sozinho ali e com várias ideias e tudo mais, o meu ego acabava ficando confortável por conta que eu não precisava me expor, eu não precisava expor a maneira com que eu pensava para ninguém, e isso acabava criando um certo bloqueio ali na minha vida. Então eu pensei, pô, já que eu tô aqui nessa zona de conforto mental, entre aspas, eu não tô me expondo a minha vida para ninguém, se eu começar a gravar para o YouTube, eu vou ir totalmente ao oposto contra essa visão. Eu vou me expor para as pessoas, expor aquilo que eu penso e tudo mais, e isso vai ser praticamente um soco na cara do meu ego. Então, tipo, eu pensei assim, foram duas grandes motivações. Primeiro, em poder ajudar alguém através daquilo que eu vivi, e a segunda foi de enfrentar diretamente o meu ego, de estar aqui abrindo uma câmera e me expondo as minhas ideias exatamente da maneira com que eu estou fazendo agora. Tipo, sem ligar para muita coisa, sem ligar para o externo, para opiniões externas, mas vindo aqui na humildade e na sinceridade, assim como foram todos os outros vídeos até agora e vão continuar sendo os próximos,
expondo tudo aquilo que eu penso, as minhas ideias e tentando influenciar influenciar não é bem a palavra certa, mas tentando levar algo de bom para a tua vida, fazer com que você pense de uma maneira diferente, ouvindo e vendo esses conteúdos aqui. Então, basicamente, eu estava pensando nessas duas coisas, foram duas grandes motivações para mim. Primeiro que eu pensei que eu ia poder ajudar mais pessoas, ia poder me ajudar a me desenvolver. E segundo que eu ia ir diretamente contra o meu ego, vindo aqui, expondo a minha imagem, expondo as minhas ideias. E também muito naquela visão do mindset de crescimento, da mentalidade de crescimento, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que é o sobre você não se apegar às suas crenças, não se apegar às suas limitações, mas sempre buscar uma mentalidade de crescimento, de desenvolvimento em relação a si mesmo. Porque eu sabia que a minha comunicação ela era muito falha. Vocês podem ver, durante vários vídeos eu erro, eu gaguejo, às vezes eu me perdo um pouco da linha de raciocínio, mas eu sabia que aquilo iria melhorar se eu começasse a falar aqui com vocês, começasse a expor as minhas ideias. Então eu fui muito em relação a essa visão do mindset de crescimento também, que ao invés de eu me apegar, poxa, eu tenho vergonha de me expor, eu tenho vergonha de expor aquilo que eu penso, eu não consigo falar direito, eu não consigo me expressar direito. Ao invés de eu ficar apegado a todos esses pensamentos, eu fui ao oposto deles. Eu vim aqui, mesmo não conseguindo me expressar da maneira com que eu desejo, mesmo tendo vergonha de aparecer para a câmera, tendo alguns receios e tudo mais, eu escolhi enfrentar, entre aspas, esses medos e essas crenças e tá aqui me expondo para vocês e tá me expondo as ideias que eu tenho, aquilo que eu penso, as coisas que eu leio, as coisas que eu estudo e que eu vivo, né? Então, esse vídeo foi um pouco mais para contextualizar vocês em relação ao canal, em relação à maneira com que eu tenho pensado, que eu tenho enfrentado tudo isso, como desafios a mim mesmo, de só vir aqui, pegar essa câmera, abrir, expor aquilo que eu penso, expor as minhas ideias e ir diretamente contra o meu próprio ego. Quebrando essas crenças, esse medo de me expor, esse medo de expor aquilo que eu falo, medo de errar, e entre todas essas coisas que limitam a nossa vida, né? E limitam o nosso próprio desenvolvimento. E para o futuro, eu penso em seguir na mesma pegada com que eu já venho seguindo aí no canal. A semana passada foi a primeira semana que a gente postou vídeo todos os dias, de segunda a sexta. Eu iniciei o canal na segunda, então eu postei vídeo na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, que foram os primeiros 6 dias de vários conteúdos. E eu vou seguir assim nos próximos passos do canal. Eu pretendo todos os dias, menos no domingo, postar vídeos, ou seja, de segunda a sábado eu vou postar sempre um vídeo, sempre um conteúdo, ou vai ser contando alguma coisa sobre a minha vida, alguma lição que eu aprendi, ou vai ser contando algo de um livro que eu aprendi, enfim, de algum estudo em específico, mas visando que isso some, que isso agregue aí na tua vida, que vai ser quem vai estar assistindo e vai estar tendo uma oportunidade de pensar diferente através desses conteúdos. Então, o objetivo do canal a partir da criação é justamente isso, é vir aqui, é somar na tua vida, é me desafiar, é desafiar o meu ego, ir contra ele e buscar sempre um crescimento gradual, buscar uma melhora na minha comunicação, no meu desenvolvimento, fazendo com que isso também leve conhecimento e gere mais sabedoria aí para a tua vida que vai estar assistindo. Então, desejo que vocês saibam que eu vou seguir postando vídeos todos os dias, de segunda a sábado,
e sempre vou abordar assuntos diferentes, temas diferentes que visem esse autoconhecimento, esse desenvolvimento, que leve conhecimento, sabedoria para você enfrentar a tua vida. E basicamente é isso, rapaziada. Espero que todos aí estejam bem, fiquem bem. E se puder dar um like, compartilhar ou comentar aqui alguma visão aí no vídeo, vai ser muito importante para mim. E também se inscrevam, porque se você se inscrever, você vai seguir recebendo os conteúdos e de alguma maneira vai somar na minha vida também, assim como eu desejo fazer na tua, vindo aqui, me expondo e gravando as ideias que eu penso, aquilo que eu estudo, enfim, assim como eu já falei aqui outras vezes. Então é isso, rapaziada, até a próxima e sigam acompanhando que toda semana, todos os dias vão seguir vindo conteúdos novos e vídeos novos aqui para vocês. Valeu?